Oi pessoal, sejam bem-vindos para mais uma leitura bônus. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês os trânsitos celestes que vão acontecer entre os dias 22 e 29 de agosto de 2026, focando bastante em um eclipse lunar parcial que vai acontecer no signo de Peixes, como que esse eclipse vai influenciar, né, quais áreas de cada signo esse eclipse vai influenciar. Mas antes de falar sobre esse eclipse parcial, nesse dia 22 de agosto, o Sol entra oficialmente aí no signo de Virgem e depois de sair do signo de Leão, que é uma energia mais voltada para brilho, festa, expressão pessoal, o Sol ele vai entrar no signo de Virgem e é como, entre aspas, se a festa acabasse e o céu falasse assim, ó, agora nós vamos arrumar a casa, sabe? A energia ela vai ficar mais voltada para organização, saúde, rotina, trabalho, lista de afazeres e resoluções de pendências aí do dia a dia. No dia 25 de agosto, Mercúrio vai entrar no signo de Virgem. E Mercúrio, vocês sabem que é o planeta da mente, da conversa, da organização das ideias, né? Quando ele entra no signo de Virgem, a nossa cabeça fica muito mais prática, muito mais detalhista e isso é ótimo, gente. Vai ser um excelente momento para fazer negócios, assinar papéis, documentos, contratos, planejar gastos, resolver aquelas tarefas mais difíceis, aquelas tarefas mais trabalhosas, né, que demandam mais tempo, então vai ser um bom momento para isso. E no dia 27 de agosto vai acontecer um trânsito que eu particularmente nunca tinha ouvido falar. Eu realmente não conhecia sobre isso. E eu aprendi fazendo, né, o roteiro desse vídeo, que se chama Mercúrio Cazimi em Virgem. E esse termo Cazimi significa que o Mercúrio vai estar alinhado perfeitamente no coração do Sol. Então é um momento de extrema clareza mental, tá? Aqueles problemas que a gente tentava resolver há semanas, eles vão conseguir ser resolvidos. Nesse dia é comum que a gente tenha uma virada de chave na nossa cabeça. É comum que apareça também nesses dias respostas para perguntas que a gente já estava tentando encontrar há um certo tempo. Então é um dia de virada de chave, de desbloqueio, de clareza mental. Eu considero essa semana como um todo uma semana muito favorável para que a gente enxergue as coisas com muito mais clareza e naturalmente isso vai fazer com que a gente consiga resolver as coisas mais difíceis, aqueles assuntos mais complexos com mais facilidade também. E falando agora desse eclipse lunar parcial e da lua cheia, ambos no signo de Peixes, que vão acontecer entre os dias 27 e 28 de agosto. Então eu quero que vocês gravem esses dois dias. Dias 27 e 28 de agosto vão ser dias importantes nessa semana. É o ápice, tá, de toda essa semana, porque na astrologia os eclipses eles são como interruptores morais, né? Os eclipses eles encerram ciclos, revelam algumas verdades que estavam escondidas, né, embaixo do tapete. O eclipse também força a gente a desapegar daquilo que não serve mais. E como esse eclipse vai acontecer no signo de Peixes e também vamos ter uma lua nova no signo de Peixes, vai trazer à tona coisas relacionadas a sentimentos. Então é um bom momento para a gente colocar um ponto final em algumas coisas ilusórias, tá? E nós vamos ter aquela necessidade de limpar ressentimentos antigos. Agora eu vou mostrar para vocês como que esse eclipse vai atuar, né? Como que esse eclipse vai refletir, quais são as casas, quais são as áreas da vida de todos os signos em que esse eclipse ele vai mexer, né? Vai fazer aí uma baguncinha e ao mesmo tempo pode trazer aí essa sensação de limpeza. E como eu sempre falo, né? Essa parte da leitura é mais curta comparado com os outros vídeos que eu trago no canal. Se você souber quais são seus outros signos fortes, lua, ascendente, é importante que você assista o conselho para esses signos. E principalmente, se você tem casas importantes no signo de Peixes, assista o signo de Peixes, mesmo que não seja o seu signo solar. Se você tem aí Peixes em uma casa importante como trabalho, amor, família, é importante que você
ouça esse recado, porque esse eclipse ele vai influenciar todos os signos de alguma forma, mas é claro que os piscianos vão ser mais atingidos por essa energia, tá bom? Então, começando agora pelo signo de Áries. Nessa semana, a rotina dos arianos vai ficar mais acelerada, com essa entrada do Sol e de Mercúrio também, né, no signo de Virgem. O ambiente de trabalho dos arianos, as tarefas domésticas vão exigir mais organização, mais praticidade. Esse eclipse de Peixes, Áries, vai refletir na sua área de fechar ciclos que estão cansando você mentalmente. Então é hora de você se libertar, de você se livrar de tudo aquilo que tem te causado um acúmulo de estresse. Para o signo de Áries, esse eclipse vai ter essa função. O que é que está me causando um estresse desnecessário? O que é que está me causando um peso mental que eu devo e vou me libertar? Para você vai ressoar dessa forma. O ponto positivo dessa semana para os arianos é na parte do trabalho principalmente. Aqui fala que vocês vão estar com a mente mais afiada. Se vocês tiverem alguma tarefa pendente, como relatório, ou até mesmo alguma coisa para organizar no seu serviço, na sua mesa de trabalho, na sua casa, você vai conseguir resolver tudo em tempo recorde, porque a tua mente, além de acelerada, ela vai estar prática. Não é aquela coisa de, minha mente está acelerada, mas eu começo algo e não termino, eu estou muito disperso. Não, vocês vão conseguir gerenciar muito bem essa característica quando a gente fala da mente. E o alerta para os arianos, aqui pede atenção à saúde física e ao sono. Pede para que você não faça o trabalho de 5 pessoas sozinho, para que vocês não tenham picos de ansiedade no meio da semana. Já que vocês vão estar mais acelerados, já que vocês vão estar com a cabeça mais prática, conseguindo resolver pendências muito rápido, pode ser que você queira ajudar alguém, tomar a tarefa de alguém para si, mas no final das contas, Áries, isso pode sobrecarregar você, pode ajudar a piorar, né? Pode ajudar a atrapalhar essa questão do estresse acumulado. Então, presta atenção em para quem e para o que vocês vão aplicar toda essa energia que vocês vão sentir essa semana, tá certo? Para o signo de Touro, essa semana vai ser importante vocês recuperarem o prazer em viver e também vai ser uma boa semana para organizar a vida financeira e a vida afetiva, né? Então perceba que para os taurinos, essa semana vocês vão conseguir ter novidades em várias áreas. O Sol no signo de Virgem vai favorecer a criatividade e os hobbies dos taurinos. Inclusive, hobbies que vocês podem, mais para frente, fazer deles fontes de renda, tá? O eclipse de Peixes. O eclipse de Peixes vai afetar a área do signo de Touro que fala sobre amizades e grupos. Então pode ser que vocês tenham algum encerramento de um contato, de uma amizade, de um relacionamento, ou algum tipo de encerramento de um grupo de trabalho, uma equipe que você pode se despedir. Esse eclipse vai refletir nisso em vocês. Ponto positivo para Touro. Uma semana de mais clareza, né, sobre quem realmente são seus parceiros ou parceiras no dia a dia. Vai ser um bom momento para que você planeje finanças ligadas ao seu próprio lazer e a projetos pessoais. E como alerta, fala para você evitar emprestar dinheiro para amigos e evitar se envolver em fofocas e boatos em grupos de WhatsApp, principalmente entre esses dias 27 e 28, que é o dia do eclipse, porque são dias, como eu falei, para o signo de Touro vai mexer muito com grupos. Se você se envolver com boatos, com polêmicas, com fofocas, alguns desses encerramentos podem acontecer de uma forma muito dramática. Então se recolha aí nesses 2 dias, mas é claro que não significa que você tenha que ser passivo, né? Se você vê alguma coisa errada acontecendo. É só para que você não se envolva com aquilo que não tem a ver com você, tá, Touro? Para o signo de Gêmeos, o foco dessa semana para os geminianos vai ser se dividir entre casa e carreira. Mercúrio no signo de Virgem vai pedir atenção a reformas, contratos de aluguel e conversas mais sérias com integrantes da sua família. E o eclipse em Peixes vai mexer com a área do signo de Gêmeos que fala sobre trabalho, tá?
Então, algum projeto antigo pode se encerrar para dar espaço a coisas novas. É possível que durante esse eclipse vocês possam, por exemplo, querer mudar de carreira, de profissão, de área. É normal que você queira encerrar algo que não faça mais sentido e de repente seguir o teu chamado, tá, Gêmeos? Ponto positivo nessa semana: mais facilidade para resolver burocracias de casa, documentos relacionados ao lar, alinhar as suas expectativas com as expectativas da sua família. Então é aquela coisa, né? Como eu expliquei para vocês no começo do vídeo, como essa semana vai trazer bastante clareza mental para todos os signos, a gente consegue usar isso para resolver coisas que não são tão fáceis, mas que essa semana elas vão estar com gás, assim, elas vão estar um pouquinho mais tranquilas de serem resolvidas, tá? E o alerta para Gêmeos: cuidado com oscilação de humor no teu ambiente de trabalho. Não tome decisões impulsivas, principalmente decisões sobre pedir demissão entre quinta ou sexta-feira, dias do eclipse, né? Deixa o eclipse passar para depois você decidir sobre essas mudanças. Usa esses 2 dias para você pensar, para você refletir, para você colocar na balança o que você quer, o que você não quer mais. Quando essa energia intensa do eclipse for embora, aí você toma as decisões que você achar necessário, tá certo? Para os cancerianos, para o signo de Câncer, essa semana vai trazer movimentação nos estudos, conversas e assuntos relacionados a viagens curtinhas, tá? O signo de Virgem vai ativar a comunicação de vocês, vai deixar o canceriano mais prático para resolver alguns problemas que exigem, né, essa praticidade. Você vai poder resolver coisas pequenas, mas que têm que ser feitas, como, por exemplo, levar o carro no mecânico, resolver algum documento, marcar alguma consulta. E o eclipse de Peixes vai ativar a casa dos cancerianos, que falam sobre crenças e planos de longo prazo. Então você pode mudar algo que você estava planejando fazer a longo prazo. Esse é um bom momento, inclusive, tá, Câncer, para você mudar a sua rota, traçar, né, uma nova rota. De repente você até já estava seguindo, mas percebeu que não é o que você queria, porque eu acho que tá tudo bem mudar de ideia. Eu acho que é mais válido a gente mudar de ideia do que permanecer em algo que não está mais fazendo sentido. Ponto positivo para Câncer: vocês vão estar com uma capacidade muito boa essa semana de negociação. Vocês vão conseguir ter conversas que estavam pendentes com irmãos, vizinhos, colegas de trabalho. Acordos vão conseguir ser feitos sem muito drama, sem briga, só em uma conversa mais racional. E o alerta da semana para Câncer: aqui fala para você checar 2 vezes os horários relacionados a viagens, e-mails que você precisa mandar. Cheque os bilhetes, né, passaporte, os ingressos, alguma coisa que você tem hora para chegar, cheque para que você não perca, tá? Por quê? Porque esse eclipse ele pode causar algumas confusões nas comunicações e é comum que esses 2 dias do eclipse cause alguns atrasos. Então, para evitar a fadiga, né, Câncer? Se uma pessoa precavida vale por 2, então cheque tudo muito bem. E para o signo de Leão, o Sol está se despedindo do signo de vocês e agora, Leão, o foco vai ser 100% teu bolso, teu financeiro. Então é um momento para vocês fazerem contas, renegociar dívidas, organizar o orçamento do mês. E esse eclipse em Peixes vai iluminar justamente a sua área, que fala sobre encerramento de pendências financeiras que envolvem terceiros. Tem até alguns exemplos aqui: pendências financeiras com banco, situações envolvendo inventários, divisão de contas da família, como por exemplo quando várias pessoas da família usam o mesmo cartão de crédito, ou aquela divisão de contas mesmo, né? Quem paga o quê? Então essa semana você vai conseguir organizar, e até questões relacionadas a empréstimos também. E o ponto positivo para os leoninos: essa semana vocês vão se sentir prontos para cortar gastos desnecessários de coisas pequenas, de coisas do dia a dia, aquelas coisas que você não precisa, dá para cortar, dá para dar aí uma boa economizada. Vocês vão ter uma visão muito mais clara agora do que é a sua prioridade na parte financeira.
Então esse eclipse, Leão, ele vai ativar muito a tua visão material, tá? E o alerta da semana, que fala para que vocês tomem cuidado com compras por impulso, né? Principalmente no meio da semana e durante os 2 dias do eclipse. E essas compras às vezes podem ser para compensar algum tipo de carência emocional. Então dá uma segurada aí no cartão de crédito. Tem coisas que você realmente não precisa adquirir, não precisa comprar nesse momento. E aí mais para frente vocês vão agradecer a si mesmo por terem se segurado, né? Por terem dado uma segurada aí no freio, tá? Signo de Virgem, a sua temporada está começando, Virgem. Sol e Mercúrio vão entrar juntos no seu signo. A sua energia mental, a sua vitalidade vai lá para cima, vão estar lá no alto. No dia 27, que eu comentei com vocês sobre Mercúrio Cazimi, vocês vão sentir uma iluminação enorme sobre o que você quer para os próximos meses, tá? Então vai ser um ótimo momento de planos e aqueles planos reais, não aquelas coisas ilusórias, né? Aquilo que eu realmente quero fazer e eu sei que eu vou conseguir fazer. Só que o eclipse no signo de Peixes, como ele vai acontecer no seu signo oposto, né? Porque Peixes é o teu signo oposto, ele vai influenciar relacionamentos e parcerias. Então o eclipse para os virginianos vai trazer movimentações nos teus relacionamentos, tá? A parte boa, o ponto positivo, vai ser uma semana onde vocês vão estar com muito foco, muita clareza mental, capacidade de liderar equipes, liderar as suas próprias metas, os seus próprios objetivos. E o alerta é justamente com relação àquela área que o eclipse vai afetar. Cuidado com algumas ilusões sobre parcerias, casamentos, relacionamentos. Vocês podem enxergar os seus parceiros e parceiras de uma forma que antes vocês não enxergavam. Então, se algum relacionamento para os virginianos não estiver firme, esse eclipse ele vai ajudar você a encarar aquilo que está errado e, se for o caso, encerrar o que precisa ser encerrado. Então, Virgem, alguns encerramentos vão sim acontecer na sua área de relacionamentos e o eclipse vai trazer mais essa clareza e escancarar, né, algumas verdades que você precisa ver, tá? Para o signo de Libra. Essa é uma semana, Libra, de você ter um recuo estratégico. Por quê? Porque a partir de agora vocês entram naquela fase de limpeza que antecedem a entrada do Sol no seu signo. Aquilo que muita gente chama até de inferno astral. Então, antes do Sol entrar no seu signo, o céu ele sempre vai pedir uma limpeza, é um momento de você desacelerar, também é um momento de você parar para pensar no que ou em quem não faz mais sentido manter na sua vida. E falando agora sobre o eclipse em Peixes, o eclipse vai ativar a sua área que fala de hábitos de saúde e alimentação. Então é um bom momento para mudar esse hábito, para fazer escolhas mais saudáveis na parte de alimentação. Também o eclipse vai falar sobre acúmulo de tarefas que muitas vezes não são suas. É aquela coisa, né? Eu dei uma mãozinha para um colega de trabalho, quando eu percebi eu estava fazendo o serviço dele. Então é uma coisa que você vai precisar sim dar uma cortada, tá? O ponto positivo para Libra, vai ser um bom momento para você fazer exames de rotina, organizar a agenda de cuidados com o teu corpo, fazer aí uma dieta detox, né? Como o eclipse vai trazer mais essa vontade de você cuidar da sua saúde, da sua alimentação, da sua rotina, você pode e deve usar essa energia ao seu favor. E o alerta da semana, não tente agradar a todo mundo, às custas, melhor dizendo, do seu próprio descanso físico, tá, Libra? Então diga não, porque esse não que você diz essa semana vai ser a sua maior ferramenta de autopreservação, tá? Você não tem que abraçar o mundo, então guardem com carinho esse conselho. Para os escorpianos, a energia de Virgem vai trazer mais praticidade para os seus projetos em grupo e planos para o futuro, tá, Escorpião? Então vocês vão sentir mais vontade essa semana de selecionar melhor quem faz parte do seu círculo de convívio e quem não deveria fazer mais, tá? Aquela semaninha de limpeza básica. E o eclipse no signo de Peixes vai afetar diretamente a sua vida amorosa
e a sua área de projetos pessoais, tá bom? Então, algum tipo de romance passageiro e casual pode se encerrar, ou você também pode decidir deixar para lá um projeto, um hobby que você sente que não faz mais sentido. É claro que também existe a energia inversa do eclipse. Aquilo que não faz mais sentido, você vai deixar para lá. Mas o eclipse também consegue firmar aquilo que você sente que deve ficar, né? Então, ou é 8 ou é 80 para vocês. O que não faz mais sentido sai. Mas aquilo que tem potencial para crescer, para desenvolver e para dar certo, vai ficar e vai continuar. Ponto positivo para os escorpianos. Uma semana onde vocês vão ter muita facilidade para fazer contatos, inclusive contatos de trabalho prático, contatos úteis, ter conversas úteis, tá? Vão receber apoio de amigos para resolver alguns problemas. Então, aquilo que você precisar de ajuda, pode pedir. Quem gosta de você, quem admira você, vai te ajudar de coração, de forma muito genuína, tá? E o alerta é justamente na parte em que o eclipse vai estar ativando, né? Que é a parte dos relacionamentos. Então aqui pode ser que vocês vivam algum drama em um namoro, em um relacionamento, entre quinta e sexta-feira. Mantenha os pés no chão e evite reações extremas nessas duas datas. Por quê? Porque a energia do eclipse ela mexe muito com as nossas reações. Então, embora o eclipse sirva para a gente tomar decisões e fazer uma faxina, é importante que essas decisões elas sejam tomadas depois que a energia do eclipse foi embora. Então, deixa passar os dias 27 e 28 e aí você decide quais são as decisões que você acha corretas, né? Tomar, principalmente sobre relacionamentos, tá bom? Para os sagitarianos. Essa semana, Sagitário, você vai se sentir mais focado na tua parte de carreira, tá? Essa semana, inclusive, vai ser muito mais favorável para vocês na parte profissional. Sol e Mercúrio vão estar lá no topo do mapa de vocês, vão trazer foco para a organização no trabalho, reuniões com chefes, definição de metas de longo prazo. Então, a parte profissional para Sagitário, ela está favorecida. Sobre o eclipse. Esse eclipse no signo de Peixes vai mexer com a sua base familiar e moradia. São essas duas áreas que vocês vão precisar ter mais atenção. Então, ponto positivo, vocês vão se sentir mais reconhecidos no trabalho, reconhecidos sobre tua competência, sobre a sua praticidade, sobre a sua maturidade. Também vai ser um ótimo momento para vocês estruturarem prazos, projetos profissionais. Como eu já tinha falado, a parte profissional de Sagitário ela está muito favorecida essa semana. Agora, sobre o alerta, que é exatamente aonde o eclipse vai afetar, vocês podem se sentir desafiados no sentido familiar, podem ter alguns problemas com relação à conciliação, a sua família pode fazer algumas exigências que você julga que são injustas, tá? Então aqui vai ser necessário vocês resolverem algumas pendências domésticas. Então o trabalho tá tudo ok, mas a base familiar sim, essa parte da sua vida, né? Essa área da sua vida, o eclipse ele vai mexer e vai exigir que você tome sim algumas decisões sobre pressão, sobre exigências que vocês não consideram justas para vocês, tá? Signo de Capricórnio, a energia terra, né, Capricórnio do signo de Virgem combina muito com vocês. Então essa semana vocês também vão sentir mais clareza para estudos, concursos, cursos, né, planejamento de viagens. O trânsito de Mercúrio vai ajudar o capricorniano a assimilar conteúdos difíceis com muita facilidade. Excelente momento para quem está estudando. Tanto para quem está estudando para provas, apresentação de trabalho, entrevistas, né, processo seletivo, concursos. Vocês vão tirar de letra alguns conteúdos que para outras pessoas, para outros candidatos são mais difíceis, são mais complexos. Então a sua mente ela vai estar muito afiada para aprender coisas difíceis mesmo essa semana. Então para quem está estudando, para quem está se preparando para qualquer tipo de avaliação, essa semana vai ser excelente. E aonde que esse eclipse em Peixes vai afetar você? Vai mexer com a sua comunicação e assuntos que envolvam documentos e papéis.
Então, certifique-se de conferir todos os detalhes de qualquer contrato que você tiver que assinar, contrato, documento, nota fiscal, olhe as entrelinhas, tá? Porque o eclipse vai mexer justamente com essa parte. Ponto positivo, vocês vão ter muito mais disciplina para estudar, para organizar, né, conteúdos, documentos, alinhar as suas metas profissionais, principalmente as de médio e de longo prazo, como a gente já conversou. E o alerta da semana é justamente sobre essa área da tua vida que esse eclipse ele vai mexer. Então, cuidado na hora de enviar mensagens, ler documentos ou ler e-mails em momentos de ansiedade. Então, às vezes eu leio um e-mail em um momento onde eu tô com pressa, eu deixo passar alguma informação batido. Cheque todos os dados de boletos, prazos, veja se tá tudo certinho antes de você dar ok. Com relação a documentos, com relação a prazos, Capricórnio, o seguro aqui morreu de velho, tá? Então, seja meticuloso, mais ainda, né? Porque vocês já têm essa característica, mas seja mais meticuloso essa semana, verifica com detalhes antes de você mandar um documento, antes de você mandar um e-mail, para evitar dor de cabeça, para evitar mal entendido para vocês lá na frente, tá? Signo de Aquário. A semana vai exigir, Aquário, uma reorganização em contas conjuntas, impostos, seguros e investimentos. A energia do signo de Virgem vai ajudar os aquarianos a olhar para essa parte de números e de finanças sem fugir da realidade. Então vocês vão estar com essa parte financeira em alta essa semana para resolver esse tipo de pendência. E o eclipse no signo de Peixes, justamente nesse momento onde você está tão focado no seu financeiro, o eclipse no signo de Peixes, ele vai mexer com a sua área de finanças pessoais. O que isso significa? Tudo aquilo que tiver a ver somente com você vai exigir uma atenção maior essa semana. Corte de gastos fúteis, perceber se você não está gastando muito com algo que você podia estar gastando, por exemplo, a metade, às vezes você está exagerando, tá? Então, vocês vão estar com uma energia muito favorável sobre a parte financeira que envolve outras pessoas, né? Como eu falei, contas conjuntas, investimentos, seguros, mas sobre a parte financeira que é somente tua responsabilidade, vocês vão precisar dar uma puxada no freio de mão essa semana. Ponto positivo para Aquário. Vai ser uma semana onde vão aparecer oportunidades para você quitar algumas pendências financeiras mais antigas, renegociar prazos de pagamentos favoráveis, e o alerta é exatamente sobre o assunto que o eclipse vai ativar no signo de Aquário, que é: evite fazer compras muito grandes essa semana, assinar financiamentos ou investimentos muito arriscados, principalmente na segunda metade da semana. Eu acrescentaria, não está aqui no roteiro, mas eu acrescentaria para que nos dias do eclipse, dias 27 e 28 de agosto, Aquário, você evitasse compras no geral, sabe? Tente deixar para depois qualquer compra que você tenha que fazer, das mais baratas até as mais caras, porque a energia do eclipse deixa a gente muito impulsivo. Então, se você puder, se for possível, deixa para depois, deixa para um pouquinho depois do eclipse algumas compras ou alguns investimentos maiores, tá bom? Para o signo de Peixes. Peixes, essa semana, nós, piscianos, vamos ser muito atingidos, né, por esse eclipse, por essa lua cheia no nosso signo. Então, sim, para alguns piscianos, essa semana vai ser uma divisora de águas, né? Esse eclipse que vai acontecer no nosso signo, ele acontece enquanto Sol e Mercúrio iluminam a nossa vida dos relacionamentos, né? Então esse eclipse, ele vai sim ativar a área do pisciano que envolve relacionamentos, no sentido de saber quando é a hora, Peixe, de fechar capítulos ou encerrar ciclos com pessoas que têm comportamentos muito antigos e que não mudam. Então é aquela semana para eu largar de vez, para eu abrir mão daquela pessoa que eu já pedi 5, 6, 10 vezes para mudar um comportamento e nunca mudou. É aquela semana para eu deixar para trás aquelas pessoas
que se vitimizam muito, né? Elas fazem as coisas erradas e depois elas criam todo um drama sobre isso. É um comportamento que já não é de agora. Então essa semana vocês vão precisar encerrar. E esse eclipse ele vai ativar esse tipo de relacionamento, não é os relacionamentos no geral. Para os piscianos, esse eclipse ele vai trazer essa necessidade de encerrar contato com pessoas que têm padrões antigos, padrões nocivos que não mudam, tá, peixes? E sim, os piscianos vão perceber com mais clareza sobre quem realmente soma e quem realmente acabou se tornando um peso, um fardo na sua vida. É uma semana intensa, mas ao mesmo tempo é uma semana muito interessante para esse tipo de limpeza. Ponto positivo para peixes: vocês vão conseguir ter mais abertura para alinhar e ter conversas honestas com parceiros e com sócios de trabalho. Também vai ser aquela semana onde o pisciano vai conseguir se libertar de pesos emocionais antigos, que é o que eu acabei de falar. Então, embora seja uma energia muito intensa, ela também vai ser libertadora, tá, peixes? E o alerta da semana: o pisciano pode com certeza se sentir mais sensível, mais cansado, principalmente mentalmente, justamente por conta desse eclipse que vai acontecer no nosso signo, uma lua cheia ainda trazendo uma explosão de energia. Então, peixes, essa semana vamos respeitar os nossos limites, vamos evitar, na medida do possível, discussões acaloradas e vamos cuidar da nossa saúde, da nossa imunidade, porque esse excesso de energia acontecendo no nosso signo pode sim derrubar a nossa imunidade, pode derrubar a nossa saúde, pode deixar o pisciano mais suscetível, mais vulnerável para algum tipo de doença oportunista, algum tipo de infecção, tá certo? Então é aquela semana de respirar fundo, deixar o eclipse passar, fazer a faxina que tem que ser feita. Isso faz parte da nossa vida, faz parte do nosso crescimento e do nosso desenvolvimento. E é isso que eu tenho para vocês nesse sábado, em mais um vídeo, em mais uma leitura bônus, dessa vez também com eclipse aí ajudando as energias. Espero que vocês tenham gostado, agradeço muito a presença de vocês aqui no canal. Convido você a assistir a nossa próxima leitura amanhã às 5 da tarde. Eu já começo a trazer as previsões oraculares para a semana, para todos os signos. Agradeço a quem puder deixar um like, um comentário. Muito obrigada pela sua presença. Um excelente finalzinho de sábado para vocês. Um bom domingo e a gente se vê por aqui amanhã. Até lá!